Boa noite, meu nome é Felipe. Vamos para mais uma live de leitura bíblica. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco, do começo ao fim dessa leitura. Que o Senhor traga para essa live todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra que se encontra em Lucas 6. Que o Senhor esteja conosco para sempre e sempre. Já te agradeço por isso. E se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra necessária para a explicação dessa passagem. Amém. Vamos lá. A leitura de hoje é Lucas 6, mas antes eu vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon de Lucas. Vamos lá. O Evangelho segundo Lucas, autor e período da escrita. Os últimos dos três evangelhos sinóticos não traz nenhuma indicação direta quanto a seu autor, todavia o nome do destinatário é mencionado logo no início. É um homem rico e próspero chamado Teófilo. O livro de Atos dos Apóstolos também é dedicado a esse mesmo Teófilo. Ambos os livros da Bíblia já foram atribuídos a Lucas no século II. Lucas, o médico amado, não era apóstolo e provavelmente também não era judeu. Compare Colossenses 4:11 e Colossenses 4:14. Os irmãos judeus cristãos são mencionados especialmente no versículo 11 e podemos concluir, portanto, que Lucas e Demas, os cooperadores mencionados no versículo 14, eram cristãos gentios. Então, com essa informação que Lucas escreveu tanto o livro de Atos quanto o seu evangelho, uma recomendação que eu faço para quando você estiver lendo a Bíblia, leia Lucas e Atos juntos, um em seguida do outro. Não leia todos os evangelhos, depois Atos. Leia, normalmente eu deixo o evangelho de Lucas por último, que eu já emendo Lucas com Atos, que um é continuação do outro. Lucas foi um fiel companheiro e colaborador do apóstolo Paulo. Por anos, a princípio, Lucas acomodou Paulo durante sua segunda jornada a Troade, a Filipos, Atos 16:10, e durante sua terceira jornada a Filipos, a Jerusalém, Atos 20, versículo 6. Observe a palavra nossa. Finalmente, Lucas acompanhou Paulo quando esse era prisioneiro a Roma, Atos 27:1. Lá estava em companhia direta do apóstolo Paulo quando escreveu as cartas Colossenses e Filemão, e por fim ele foi o único a permanecer com o apóstolo quando escreveu sua segunda carta a Timóteo. Com base nessa estreita relação entre Lucas e Paulo, o pensamento que já havia sido mencionado no século II de que Paulo estava sugerindo o Evangelho de Lucas ao mencionar repetidamente a expressão meu Evangelho, comparemos Romanos 2:16, Romanos 16:25, no entanto, essa opinião não é sustentável. O Evangelho de Lucas e os escritos do apóstolo Paulo têm o mesmo caráter universal. São direcionados não apenas aos judeus, mas todos ao mundo inteiro. Não encontramos nada da vocação especial de Paulo no Evangelho de Lucas, nem da posição do crente em Jesus, ou um ministério sobre Cristo e sua igreja que foi especialmente revelado a Paulo. Sendo um médico, Lucas teve uma educação superior e manifesta a partir de apresentações e estilo do seu trabalho. Ele não era uma testemunha ocular dos fatos que descreveu, portanto, examinou minuciosamente e relatou testemunhas oculares. Se Lucas conhecia o Evangelho ou não de Marcos, se usava ou não outras fontes conhecidas apenas por ele, são especulações. De fato, o Evangelho de Lucas contém mais de um terço do material que os outros escritos do Evangelho não mencionam. Se aplica especialmente aos capítulos introdutórios à jornada do Senhor Jesus a Jerusalém, capítulo 9 ao 19. Nos versículos introdutórios do capítulo 1 do versículo 1 ao 4, vemos de forma muito clara a unidade entre o motivo do autor e a inspiração divina. O que Lucas aprendeu das testemunhas oculares escreveu sob inspiração do Espírito Santo. O Evangelho de Lucas provavelmente foi escrito durante os anos 55 a 60 depois de Cristo. Muitos cientistas supõem que Lucas escreveu durante os 2 anos de prisão de Paulo em Cesareia. Compare as peculiaridades. Assunto e propósito dos escritos. Lucas provavelmente foi um único não-judeu chamado por Deus para escrever um livro da Bíblia. O evangelho com seu nome é o mais longo de todos. Se incluirmos o Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu a maior parte do Novo Testamento após o apóstolo Paulo. Uma característica especial do evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos é a validade geral
do Evangelho da Salvação para todos os homens no mundo inteiro. Compare Lucas 2,14, Lucas 2,32, Lucas 3,6, Lucas 4,25, 27, Lucas 24, 47. Conforme os 12 apóstolos são enviados em Lucas 9, a restrição mencionada por Mateus não é citada. Em Mateus, os discípulos deveriam ir apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. O envio dos 70 é relatado apenas por Lucas, capítulo 10. Mais do que qualquer outro evangelista, Lucas menciona o cuidado do Senhor Jesus por grupos especiais de pessoas e indivíduos, os desprezados, capítulo 7, versículo 37, 19, capítulo 19, versículo 1, capítulo 23, versículo 40. Os samaritanos, capítulo 9, versículo 52, 10, 33 e 17, 16. As mulheres e as crianças, Lucas menciona mais de 10 mulheres que não são mencionadas em nenhum outro lugar. A universalidade do serviço de Cristo é o mais aparente no versículo cunho-chave em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. As palavras Salvador, salvação e salvar são mencionados com especial frequência em Lucas. Não obstante, o assunto principal da apresentação de Lucas é a pessoa do Senhor Jesus como Filho do Homem, o homem verdadeiro e perfeito que veio como o único justo entre os injustos, que sobreviveu à morte por eles na cruz, e por isso que Lucas descreve em grande detalhe a encarnação do Filho de Deus, seu nascimento, sua infância, sua obediência a Maria e José, seu crescimento em todos os aspectos. Em sua genealogia do Senhor Jesus, Lucas remonta a Adão, o primeiro homem. Essa genealogia é de Maria. Em nenhum outro evangelho encontramos o Senhor Jesus em oração, falando sobre a oração com a mesma frequência que nesse evangelho. Lucas 3:21, Lucas 5:16, Lucas 6:12, Lucas 9:18, Lucas 9:28, Lucas 11:1, Lucas 18, 1 a 8, Lucas 22, 32, Lucas 22, 40 a 46, Lucas 23, 34, Lucas 23, 46 e Lucas 24, 30. Dessa maneira, expressa sua perfeita dependência de Deus e Pai. A intenção do Espírito Santo nesse evangelho é resumida nas palavras do centurião debaixo da cruz. Certamente, este é o homem justo. Capítulo 23, versículo 47. Peculiaridades. Alegria. A palavra alegria é mencionada com mais frequência em Lucas, de maneira semelhante em João do que nos outros dois evangelhos. Isso enfatiza o evangelho é uma boa notícia, ou alegre. É especialmente bonito ver que o evangelho começa e termina com esta alegria. Lucas 1:14 e Lucas 24:52. Referência do evangelho de Lucas com Paulo. Em 1 Timóteo 5:18, Paulo refere-se a Lucas refere-se a Lucas 10:7, onde escreve: digno é o trabalhador de seu salário. Essa referência é muito notável por duas razões. Em primeiro, mostra que o Evangelho de Lucas já era conhecido no meio que a primeira epístola de Timóteo era escrita. Em segundo lugar, prova que o Evangelho de Lucas foi imediatamente respeitado pelos cristãos como um livro canônico pertencente às Sagradas Escrituras. As palavras introdutórias do apóstolo Paulo, porque as Escrituras dizem, colocam as ambas referências de Deuteronômio 25:4 e Lucas 10:17 em um nível, o nível da inspiração da palavra de Deus. O fato de uma referência ao Evangelho de Lucas ser considerada pertencente às Escrituras sagradas mostra que o Espírito Santo inspira a combinação das escrituras individuais e os escritores no momento dos registros. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler só o do capítulo 6, que vai ser a leitura de hoje. Capítulo 6. O problema com o Shabat, o chamado ensino dos 12 apóstolos. Não. Lucas 4, não é Lucas 6, não. Lucas 4, primeira parte principal, o serviço de Jesus na Galileia. Então vamos lá com Lucas 4. Lucas 4. Espero que sim. Mas vamos lá para a leitura de Lucas 6. Lucas, que foi um apóstolo de Paulo, e foi provavelmente um dos primeiros a serem escritos. Vamos falar de Lucas 6, que conta sobre a tentação de Jesus. Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4. Jesus vence o ataque satânico. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito para o deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias.
Durante todos esses dias não comeu nada, e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhes então o diabo: Se tu és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe contestou: Está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Então essa é a importância das escrituras, do que está escrito. Jesus não venceu o diabo com as tradições judaicas, as tradições humanas, mas com a palavra de Deus. Então o diabo o levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos e propôs: Eu te darei todo o poder sobre ele e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adoraram, tudo isso será teu. Contudo, Jesus lhe afirmou: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele dará. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parede mais alta do templo e o desafiou: Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois, como está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos, que não basta como o teu pé contra alguma pedra. Aqui é o diabo citando o Salmo 91. Então, se você é aquela pessoa que deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar demônio, isso aí é crentice gospel. Não é, não é ter a Bíblia aberta no Salmo 91 que vai expulsar o demônio. O diabo também conhece a Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Então, tenha a Bíblia, tenha a palavra de Deus no seu coração e deixe que ela faça a metanoia do seu ser. Porque deixar a Bíblia aberta é só crentice gospel, só crentice crente. Repreendeu-lhe Jesus: Dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim todo concluído todo o tempo de tentação, o diabo afastou dele até o tempo oportuno. Jesus volta pleno do Espírito. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas de todos, recebia manifestações de grande apreciação. Jesus rejeitado pelos seus. Aqui conta a história quando Jesus é expulso da sinagoga de Nazaré. Para quem já assistiu The Chosen, acho que na segunda temporada é quando Jesus fala que não é bíblico, mas não está explícito no texto, que ele fala: Eu sou a lei de Moisés. Então é nesse momento. Então, porque Jesus é, mesmo que ele não tenha esse diálogo, Jesus é a lei de Moisés, porque através dele veio se cumprir a lei de Moisés. Que Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-se lá entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberação dos aprisionados e a recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos estavam com olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. E todos exclamavam maravilha sobre ele e estavam admirados com a palavra de graça que saíram de seus lábios. Mas questionavam entre si: Não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhes explicou com toda certeza: Se estarem a mim o conhecido provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo, faça aqui terra o que soubeste que fizeste em Cafarnaum. Continuou a falar de Jesus. Realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Jerusalém, quando o céu foi ferido por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma, a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos que estavam na sinagoga foram tomados por grande raiva ao ouvir tais palavras. Levantaram e expulsaram Jesus da cidade, levando ao topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo lá precipício abaixo. Todavia Jesus passou por em seguida seu caminho.
o poder da palavra de Jesus. Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galiléia, e no outro sábado começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com os ensinos, pois sua palavra era ministrada com autoridade. Entre mententes na sinagoga havia um homem possesso de demônios, ou seja, um espírito imundo, que berrou com toda a força: Ah, que, te, que tu queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste destruir a nós? Sei bem quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, ordenando: Fica quieto e saia desse homem. Imediatamente o diabo, o demônio, jogou o homem no chão perante todos e saiu dele sem o ferir. Todas as pessoas ficaram maravilhadas, dizendo umas às outras: Que palavra é esta? Pois até os espíritos demoníacos ele dá ordens com autoridade e poder, e eles se vão. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por todas as regiões vizinhas. O poder de Jesus sobre todo o mal. Saindo da sinagoga, dirigiu-se Jesus à casa de Simão. A sogra de Simão estava atormentada, ardendo em febre, e rogaram a Jesus que ajudasse de alguma forma. Esse Simão é Pedro. E aqui a gente tem a sogra de Pedro, que é curada por Jesus. Estando ele em pé, próximo a ela, inclinou-se e repreendeu aquela febre, e no mesmo instante a deixou. Ela rapidamente se levantou e passou a serviços. Ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo suas mãos sobre cada um deles. Além disso, de várias pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, contudo, os repreendia: Não permita que expressem, pois sabiam que ele era o Cristo. Jesus ora em solitude ao amanhecer. Ao raiar do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Aqui a gente tem o que fala na introdução da Bíblia, de que Jesus tinha o hábito de orar, e que na, na, no Evangelho de Lucas é onde é mais citado as orações de Jesus. De outro lado, as mulheres o procuravam, e assim que conseguiram chegar ao local onde, onde ele estava, suplicaram para que não a deixassem. Contudo, ele ponderou: É necessário que eu anuncie também as boas novas do reino em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. E assim prosseguia pregando pelas sinagogas de Judá. E é isso. Essa é a leitura de Lucas 4. Tenha um bom resto de sexta-feira. Voltamos com as lives de leitura bíblica no próximo domingo, porque amanhã eu estarei na Lagoinha no último batismo. Tchau, tchau, e até domingo.